O motor rotativo nasceu de uma ideia que a maioria dos engenheiros da época considerou impossível. Em 1954, Felix Wankel, um engenheiro alemão sem formação universitária formal, assinou um contrato com a NSU Motorenwerk para desenvolver um novo tipo de motor de combustão interna. O que ele criou não tinha pistões. Não tinha movimento alternado. Tinha um rotor triangular a girar dentro de uma câmara em forma de oval, um movimento contínuo, suave, quase silencioso. A maioria dos engenheiros acreditava que um motor assim nunca poderia ser eficiente. Mas isso foi antes de a Mazda perceber o que tinha nas mãos. Em 1961, a Mazda licenciou a tecnologia Wankel por $280 mil. Um valor enorme para uma empresa japonesa de dimensão média numa época de reconstrução pós-guerra. Foi uma aposta. E durante anos, pareceu uma aposta perdida. Um motor rotativo tem menos peças móveis do que um motor convencional. Muito menos. Onde um motor a pistões usa válvulas, bielas, virabrequim e dezenas de componentes em tensão constante, o Wankel usa essencialmente 3 elementos principais. O resultado é um motor mais leve, mais compacto e capaz de atingir rotações extraordinariamente elevadas. O som era diferente. Quem esteve perto de um motor rotativo a trabalhar descreve-o como um uivo agudo, quase elétrico, nada parecido com o rugido irregular de um motor a pistões. Era uma máquina de outra natureza. Em 1967, a Mazda lançou o Cosmo Sport 110S. O primeiro carro de produção em série com motor rotativo. 2 câmaras. Um design que parecia vindo do futuro. E um desempenho que surpreendeu toda a indústria. Durante os anos seguintes, a Mazda desenvolveu uma família inteira de motores rotativos. O RX-2, o RX-3, o RX-4. E depois, em 1978, o carro que definiria uma geração, o RX-7. Leve, equilibrado, preciso. Um carro que ganhou corridas e conquistou condutores em todo o mundo. A maioria das pessoas recorda o motor rotativo como uma curiosidade japonesa dos anos 70 e 80. Como algo simpático, mas ultrapassado. Mas isso foi antes de se perceber o que este motor é capaz de fazer com combustíveis que os pistões convencionais não conseguem queimar de forma eficiente. Em 1991, a Mazda venceu as 24 horas de Le Mans com o 787B, o único carro japonês a ganhar essa corrida até hoje. O motor que rugiu, ou melhor, uivou, naquela pista francesa era rotativo. 4 câmaras. Mais de 700 cavalos. E depois o silêncio. Em 2012, a produção do RX-8 terminou. O motor rotativo desapareceu das estradas. A indústria seguiu em frente. O mundo esqueceu. Mas a Mazda não esqueceu. Enquanto toda a indústria automóvel apostava tudo na eletrificação total, os engenheiros de Hiroshima continuaram a trabalhar. Em silêncio. Com um propósito que só agora começa a tornar-se claro. O que eles descobriram nesse intervalo de 10 anos vai mudar a forma como vês o debate entre combustão e eletricidade. Em 2023, a Mazda colocou novamente um motor rotativo num carro de produção em série, o MX-30 RS, e a indústria automóvel reagiu com uma mistura de curiosidade e desprezo. Um único rotor de 830 cm3, potência modesta, autonomia elétrica limitada. Os analistas chamaram-lhe um gesto sentimental. Uma homenagem ao passado disfarçada de inovação. A imprensa especializada foi rápida a arquivar o assunto. Mas esses analistas cometeram um erro clássico, julgaram o que viram sem perceberem o que estava a ser testado. O MX-30 RS não foi lançado para competir com um Tesla. Foi lançado para provar algo muito mais importante, que o motor rotativo consegue funcionar como gerador de energia elétrica de forma mais eficiente do que qualquer motor a pistões jamais conseguiu. Num sistema híbrido de autonomia largada, o motor rotativo não move as rodas diretamente. Gera eletricidade para alimentar os motores elétricos e recarregar a bateria. E aqui está o detalhe que a maioria das pessoas não leu nos comunicados técnicos da Mazda. O motor rotativo, pela sua natureza de rotação contínua e ausência de movimento alternado,
Opera num ponto de eficiência térmica notavelmente estável quando usado exclusivamente como gerador. Não está sujeito às variações de carga que penalizam os motores a pistões em ciclos de arranque e paragem. Gira sempre ao mesmo ritmo. E nesse ritmo constante, a combustão torna-se mais limpa, mais controlada, mais eficiente. O som que os engenheiros ouvem nos laboratórios de Hiroshima não é o som de um motor antigo a tentar sobreviver, é o som de uma tecnologia que foi durante décadas aplicada da forma errada. Durante 40 anos, o mundo usou o motor rotativo para mover carros diretamente, batalhou contra o seu consumo elevado e as suas fugas de óleo, e concluiu que era uma tecnologia inferior. Mas isso foi antes de alguém perceber que a verdadeira vocação do Wankel nunca foi mover rodas, foi gerar eletricidade. E se essa percepção chegar a tempo de mudar o rumo da indústria, a pergunta que se impõe é: por que tão tarde? A resposta a essa pergunta obriga-nos a olhar para aquilo que a Mazda encontrou quando começou a testar este motor com um combustível que nenhum fabricante de automóveis quer discutir abertamente. A Mazda começou a testar o motor rotativo a hidrogênio em 1991, o mesmo ano em que venceu Le Mans, e os resultados foram suficientemente promissores para manter o programa vivo durante mais de 3 décadas sem nunca o anunciar com destaque. O hidrogênio é o elemento mais abundante do universo, mas queimá-lo num motor a pistões convencional apresenta um problema técnico sério. O hidrogênio tem uma temperatura de autoignição muito baixa e tende a inflamar-se prematuramente dentro do cilindro, num fenômeno chamado pré-ignição, que danifica o motor e torna a combustão instável e perigosa. Durante anos, este problema travou o desenvolvimento de motores de combustão interna a hidrogênio em toda a indústria. A maioria dos engenheiros concluiu que a célula de combustível, que converte hidrogênio diretamente em eletricidade sem combustão, era o único caminho viável. Mas isso foi antes de alguém aplicar hidrogênio ao motor rotativo e perceber que a geometria da câmara Wankel resolve o problema de forma quase elegante. No motor rotativo, a admissão e a combustão ocorrem em zonas separadas da câmara, fisicamente distintas, com o rotor a funcionar como barreira entre elas. O hidrogênio entra numa zona, a ignição ocorre noutra, e o risco de pré-ignição é dramaticamente reduzido pela própria arquitetura do motor. A câmara é alongada, as temperaturas distribuem-se de forma diferente, e o combustível mais volátil do mundo encontra neste motor uma geometria que parece desenhada para o receber. O calor que se sente ao aproximar a mão de um motor rotativo a trabalhar é diferente, mais uniforme, menos agressivo do que o de um motor a pistões equivalente, e essa diferença de temperatura superficial reflete exatamente o que acontece lá dentro: uma combustão mais suave, mais distribuída, mais controlável. Em 2003, a Mazda apresentou o RX-8 Hydrogen Re, um protótipo capaz de funcionar tanto a gasolina como a hidrogênio, alternando entre os dois combustíveis com um simples interruptor. O carro circulou. Funcionou. Não explodiu. E a Mazda entregou uma pequena frota ao governo norueguês para testes em condições reais. Os resultados foram registrados, arquivados, e nunca amplamente divulgados. Alguns investigadores sugerem que a pressão da indústria petrolífera e dos fabricantes de células de combustível travou qualquer avanço mais visível nesta direção, uma teoria que não tem confirmação documental direta, mas que encontra apoio no padrão de silêncio que se seguiu. O que está confirmado é isto: a Mazda detém patentes ativas relacionadas com a combustão de hidrogênio em motores rotativos, o programa nunca foi encerrado, e o MX-30R Ace foi desenhado com uma arquitetura de tanque compatível com hidrogênio numa versão futura. O nome dessa versão já existe internamente. E o que esse nome implica para a indústria elétrica é precisamente o que ninguém quer calcular em voz alta. A indústria automóvel global investiu, entre 2020 e 2024, mais de 500 mil milhões de dólares em infraestrutura, fábricas e tecnologia dedicadas exclusivamente ao veículo elétrico a bateria. E esse número não é um detalhe financeiro, é a chave para perceber por que razão o motor rotativo a hidrogênio encontra tanta resistência silenciosa. Quando uma indústria inteira reconverte as suas linhas de produção, forma os seus engenheiros numa única direção e convence os governos a construir infraestruturas de carregamento em todo o território, ela não está apenas a fazer uma escolha tecnológica, está a criar um sistema que se torna cada vez mais difícil de abandonar, independentemente de surgir uma alternativa melhor. Os economistas chamam a isto efeito de lock-in tecnológico,
e a história da energia está cheia de exemplos de tecnologias superiores que perderam para tecnologias já instaladas. A maioria das pessoas acredita que a adopção do veículo elétrico é uma consequência natural da superioridade da tecnologia. Mas isso foi antes de se examinar quem financia os estudos que comparam tecnologias, quem senta nos conselhos de administração dos maiores fabricantes, e quem lucra com a venda de baterias de lítio em escala industrial. A China controla hoje mais de 70% da cadeia de produção global de baterias de lítio, as células, os materiais, o processamento do lítio e do cobalto, e a manufatura final. Um veículo movido a hidrogênio produzido localmente, com um motor rotativo fabricado no Japão ou na Europa, representa uma ruptura direta com essa cadeia de dependência. Não é especulação afirmar que existem interesses econômicos e geopolíticos significativos em manter o veículo elétrico a bateria como único futuro aceitável. É uma leitura direta dos fluxos de capital e das alianças industriais que se formaram na última década. A Toyota, a BMW e a Hyundai investiram em paralelo em tecnologia de hidrogênio, mas os seus programas avançam devagar, com comunicações cuidadosas e sem confrontar diretamente o paradigma elétrico dominante. A Mazda é a única que colocou um motor rotativo em funcionamento num carro de produção em série em 2023, a única com patentes ativas de combustão de hidrogênio neste tipo de motor, e a única que o fez sem o apoio de um grupo industrial global de primeira linha. Uma empresa de dimensão média, de uma cidade japonesa chamada Hiroshima, uma cidade que conhece melhor do que qualquer outro o que significa ser destruída e reconstruir do zero. Acredita-se que dentro da Mazda existam equipas a trabalhar em versões do motor rotativo a hidrogênio com emissões de escape compostas quase exclusivamente por vapor de água, sem dióxido de carbono, sem partículas finas, sem os problemas de reciclagem que as baterias de lítio colocam no fim de vida. Se isso for confirmado publicamente, a questão não será tecnológica. Será política. E a resposta da indústria a essa confirmação é o que o próximo capítulo vai examinar com detalhe. Os comunicados oficiais da Mazda são documentos curiosos, densos em linguagem técnica, cuidadosos na escolha das palavras, e sistematicamente silenciosos sobre os detalhes que mais importam. Desde o lançamento do MX-30RE em 2023, a empresa publicou dados de consumo, dados de emissões e especificações de desempenho, mas nunca publicou um roteiro claro para a versão a hidrogênio que as suas próprias patentes descrevem. Numa indústria onde cada fabricante anuncia os seus planos futuros com anos de antecedência, modelos que ainda não existem, tecnologias que ainda estão em laboratório, o silêncio da Mazda sobre este ponto específico é demasiado consistente para ser acidental. Alguns investigadores e jornalistas especializados que acompanham a empresa de perto sugerem que este silêncio é estratégico. A Mazda estará a aguardar que a infraestrutura de hidrogênio atinja uma massa crítica suficiente antes de anunciar um produto que só funciona plenamente se existirem postos de abastecimento disponíveis. É uma lógica válida e documentada noutros contextos industriais. Mas há uma segunda explicação que circula entre engenheiros e analistas independentes, e que é mais perturbadora. A Mazda pode estar a proteger a sua tecnologia de uma pressão que já travou programas semelhantes no passado. A General Motors cancelou o EV1 em 1999 e destruiu fisicamente os protótipos, um episódio documentado e confirmado que continua a ser estudado como caso de escola sobre a relação entre inovação e interesses instalados. A Mazda conhece essa história. Toda a gente na indústria conhece essa história. O que não é conhecido publicamente é o conteúdo exato das reuniões que a Mazda teve com potenciais parceiros industriais entre 2020 e 2023, período em que o MX-30RE estava em desenvolvimento final. Sabe-se que existiram conversações com pelo menos 2 grandes grupos energéticos europeus sobre infraestrutura de hidrogênio. Esta informação foi confirmada de forma indireta através de registros de participação em conferências industriais e declarações de executivos em painéis públicos, mas nunca formalizada num anúncio conjunto. O silêncio que se seguiu a essas conversações é o tipo de silêncio que, na indústria automóvel, normalmente precede uma de duas coisas: um acordo que ainda não pode ser revelado, ou um impasse que ninguém quer admitir. Entretanto, a Mazda continuou a registrar patentes. Em 2022 e 2023, foram depositadas patentes relacionadas com sistemas de injeção de hidrogênio optimizados para câmaras de geometria rotativa, com métodos de controlo térmico específicos para a combustão de hidrogênio a baixa pressão,
e com sistemas de armazenamento de hidrogênio integrados na estrutura do veículo. Patentes não são produtos. Mas patentes custam dinheiro, exigem trabalho de engenharia real, e nenhuma empresa as registra sem intenção de as usar. A textura fria do metal de um protótipo que nunca chegou a ser apresentado ao público está algures num laboratório em Hiroshima. E o que esse protótipo é capaz de fazer é precisamente o que o último capítulo vai revelar. A 15 de outubro de 2023, num painel técnico da Society of Automotive Engineers realizado em Detroit, um engenheiro sênior da Mazda chamado Yoshitaka Ota apresentou um conjunto de dados que passou quase despercebido à imprensa generalista, mas que circulou rapidamente entre especialistas em propulsão alternativa. Os dados mostravam que um motor rotativo de câmara única, optimizado para combustão de hidrogênio e utilizado exclusivamente como gerador em configuração série, atingia uma eficiência térmica de 42% em condições de carga estável, um valor que compete diretamente com os melhores motores a pistões de ciclo Atkinson usados pelos sistemas híbridos da Toyota, e que supera qualquer motor rotativo alguma vez testado publicamente. 42% pode parecer um número abstracto, mas no contexto da engenharia de propulsão é uma fronteira que a indústria perseguiu durante décadas sem conseguir ultrapassar de forma consistente com motores rotativos. A maioria dos analistas assumia que o Wankel estava condenado a ser menos eficiente do que os seus rivais a pistões, uma limitação estrutural, diziam, inscrita na geometria da câmara e nas perdas térmicas pelas vedações do rotor. Mas isso foi antes de Yoshitaka Ota mostrar o que acontece quando se remove a gasolina da equação e se substitui por hidrogênio injectado a baixa pressão numa câmara rotativa redesenhada com vedações de nova geração fabricadas em compósito cerâmico. As vedações, sempre o calcanhar de Aquiles do motor Wankel, a razão pela qual consumia óleo e perdia eficiência ao longo do tempo, foram um objeto central de mais de uma década de investigação interna na Mazda. Os novos materiais cerâmicos desenvolvidos em parceria com fornecedores japoneses de componentes aeroespaciais resolveram o problema de desgaste que destruiu a reputação comercial do motor rotativo nos anos 80 e 90. Um motor com estas vedações, a funcionar a hidrogênio, num ciclo de geração de eletricidade contínuo, produz como subproduto principal vapor de água. Não dióxido de carbono. Não partículas finas. Vapor de água. E falo com uma pegada de fabrico dramaticamente inferior à de um pack de baterias de lítio equivalente em termos de energia armazenada, sem mineração de cobalto, sem processamento de lítio, sem o problema ainda não resolvido da reciclagem de baterias em fim de vida, que a Agência Internacional de Energia estima que se tornará uma crise de resíduos de escala global antes de 2040. O que Yoshitaka Ota apresentou em Detroit não foi uma promessa. Foi um resultado medido, num motor real, com dados verificáveis por qualquer laboratório independente que receba acesso ao protótipo. E a pergunta que ficou no ar naquela sala, e que continua sem resposta pública até hoje, é esta: se um motor do tamanho de uma mala de mão consegue gerar eletricidade limpa com eficiência comparável às melhores alternativas disponíveis, sem os custos ambientais e geopolíticos das baterias de lítio, por que razão o mundo continua a construir gigafábricas? A resposta honesta é que o mundo continua a construir gigafábricas porque 500 mil milhões de dólares já investidos não se abandonam por causa de uma apresentação numa conferência técnica em Detroit. Mas a história da tecnologia mostra, repetidamente, que o momento em que uma ideia melhor se torna impossível de ignorar não é anunciado com fanfarra, chega em silêncio, num número numa diapositiva, numa sala onde a maioria das pessoas ainda não percebeu o que acabou de mudar. Se viste este vídeo até o fim, já sabes mais sobre o futuro da propulsão do que a maioria dos jornalistas que cobrem a indústria automóvel. Deixa nos comentários o que pensas: o motor rotativo a hidrogênio é o futuro que nos esconderam, ou apenas mais uma promessa que nunca chega às estradas? Se este vídeo te fez ver a indústria elétrica de outra forma, o like demora 2 segundos e ajuda-nos a chegar a quem precisa de ouvir isto. Subscreve o canal. O próximo vídeo vai examinar outra tecnologia que desapareceu dos noticiários sem explicação convincente. Há mais silêncios como este. Vamos descobri-los juntos.